Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Hoje é 13 de abril de 2026 e nós vamos entrar num assunto que, sabe, geralmente quando a gente pensa nas leis trabalhistas e nos direitos que protegem a formação das famílias, existe meio que uma expectativa coletiva de que as coisas sejam meio automáticas. Aham, uma matemática bem simples, né? Exato. Alguém tem um filho biológico, aí o Departamento de Recursos Humanos recebe a certidão, aperta um botão lá no sistema, a licença é concedida e pronto. A família vai para casa, viver aquele momento de adaptação. É como se a porta da frente da empresa se abrisse, sabe? Quase com direito a um tapete vermelho invisível. Sim, é um processo extremamente previsível e linear. A biologia acaba ditando o ritmo, né? Os meses de gestação preparam o terreno e a burocracia corporativa simplesmente acompanha um caminho que já foi pavimentado por décadas e décadas de lutas trabalhistas. Pois é. Mas a situação muda completamente de figura quando a gente olha para as famílias que se formam por meio da adoção. De repente, aquele tapete vermelho simplesmente desaparece. Em vez da porta da frente escancarada, mães e pais adotivos frequentemente dão de cara com uma catraca emperrada na recepção do próprio emprego, Nossa, essa imagem da catraca é perfeita. né? É uma catraca onde o sistema pede senhas extras, exige meses de carência na empresa, questiona até a idade de quem está chegando na família. E para piorar, muitas vezes oferece um tempo de permanência em casa muito menor. Fica parecendo um clube VIP onde as regras de entrada mudam totalmente dependendo da rota que o filho fez para chegar até a família. E o mercado de trabalho, em grande parte, ainda tenta encaixar a complexidade da adoção em caixinhas que foram feitas sob medida para gestação biológica. E quando não encaixa, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que nesse caso é a criança aguardando a consolidação daquele vínculo afetivo, sabe? Com certeza. E é exatamente para tentar consertar essa catraca emperrada de uma vez por todas que surgiu o documento central da nossa análise de hoje. Nós vamos destrinchar o projeto de lei ordinária número 1483 de 2026 do deputado Rubens Pereira Júnior. Um texto importantíssimo. Demais! E o que me chamou a atenção lendo esses detalhes foi perceber que, isso não é só mais um papel tramitando lá em comissões legislativas. É um mapa muito realista das trincheiras jurídicas que as famílias enfrentam hoje. A nossa missão com esse mergulho profundo é entender como esse abismo se formou entre a teoria da nossa Constituição e a dura realidade prática dos empregadores. E o que é fascinante aqui é que a discussão nem gira em torno de isentar um direito inédito, sabe? O direito fundamental à igualdade já existe. A nossa Constituição Federal, lá nos artigos 5º, 7º e 227, já proíbe terminantemente qualquer forma de discriminação. Já está lá, escrito. Exatamente. A Carta Magna já estabelece que filhos biológicos e adotivos possuem exatamente os mesmos direitos e com prioridade absoluta. O grande nó da questão e o que torna esse projeto de lei tão revelador sobre a nossa sociedade é o fato do legislativo precisar redigir uma lei nova, com regrinhas cirúrgicas e prazos milimétricos, só para forçar as empresas a cumprirem o óbvio. É quase absurdo pensar por esse lado. Sim, porque como as normas constitucionais são amplas, muitos empregadores acabam encontrando brechas interpretativas na legislação infraconstitucional para aplicar aquele tratamento diferenciado que você mencionou. Então, vamos analisar isso focando no coração do projeto, que está nos artigos 1º e 4º. O texto é bem categórico em garantir igualdade plena. Isso significa a mesma duração de licença, as mesmas condições financeiras e a mesma estabilidade provisória no emprego que a mãe biológica já tem. E um detalhe que eu achei vital: tudo isso sem qualquer distinção de gênero para quem adota.
Aham. E essa neutralidade de gênero na redação é uma blindagem super intencional. Ao remover essas especificações limitantes, o texto evita que departamentos jurídicos de empresas tentem excluir arranjos familiares diversos, tipo casais homoafetivos ou pessoas solteiras que adotam. Bem pensado. Pois é, e o artigo 2º complementa essa blindagem, determinando uma aplicação universal. O direito alcança trabalhadores com carteira assinada, regidos pela CLT, atinge servidores públicos de todas as esferas e abraça até o trabalho doméstico, que é um setor que historicamente costuma ficar bem à margem de avanços rápidos. Verdade. E tem um detalhe no parágrafo 2º do artigo 4º que achei muito bom no quesito autonomia. Se ambos os adotantes trabalham, o projeto garante que cada um tenha direito à sua própria licença, de forma independente. Isso é fundamental. Sim. Ou seja, a família pode decidir tirar esse tempo ao mesmo tempo, naqueles primeiros meses críticos de adaptação, ou podem fazer isso de forma sucessiva. Um tira a licença e, quando acaba, o outro começa a sua. Assim, eles estendem o tempo total em que a criança tem uma presença 100% em casa. A lógica por trás dessa flexibilidade é literalmente transferir o poder de decisão do Estado e do RH diretamente para o núcleo familiar. Porque só quem está vivenciando a chegada daquela criança, com toda a história pregressa dela, sabe se o momento pede união de forças simultânea ou um revezamento. Faz todo sentido. E a justificativa do projeto amarra isso resgatando um julgamento do STF, o recurso extraordinário 778-889. O STF já tinha fixado a tese de que os prazos da licença adotante não podem, de jeito nenhum, ser inferiores aos da licença maternidade. O problema é que a jurisprudência, a decisão lá de Brasília, sofre de um delay enorme até pousar na mesa de um gerente de RH no interior do Brasil, sabe? E sobre esse atraso na compreensão do direito, a justificativa cita um caso prático que, olha, é de deixar qualquer um perplexo. A situação do estado do Tocantins. Nossa, esse caso é o retrato perfeito da resistência institucional. O STF, através de um voto bem contundente do ministro Alexandre de Moraes, precisou agir para invalidar uma lei estadual lá do Tocantins, porque essa legislação regional determinava explicitamente menos tempo de licença para servidores que adotassem crianças maiores de 1 ano de idade. Menos tempo. O tempo de licença ia caindo conforme a idade da criança subia. Caramba! Como é que um legislador chega à conclusão de que uma criança maior precisa de menos tempo com os novos pais do que um recém-nascido? Sabe, é uma visão que reduz a licença a um período puramente clínico. Fica a impressão de que a lei só se preocupava com a cicatrização do parto e com a amamentação física. Exatamente isso. Essa perspectiva ignora completamente o furacão emocional que é receber uma criança de 3, 7 ou 10 anos de idade. Uma criança que já tem uma vivência que muitas vezes carrega traumas institucionais profundos e que demanda um esforço gigantesco e diário para construir o famoso vínculo de confiança primário. É a visão clínica da maternidade operando nas engrenagens do Estado, infelizmente. Mas ao derrubar essa lei do Tocantins, o STF cravou que a Constituição não condiciona a proteção da infância à biologia ou ao desenvolvimento físico. Qualquer diferenciação baseada na idade de quem é adotado é, na essência, uma discriminação inconstitucional. Muito bem pontuada. E o PL 1483 tenta justamente captar o espírito dessa decisão da Suprema Corte e traduzir em um manual obrigatório para o setor de departamento pessoal. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente sai da teoria dos tribunais e entra na prática dos escritórios. Que é onde a barreira realmente acontece. Pois é. Ter o direito no papel é lindo, mas a reação da empresa quando o funcionário entrega o pedido formal costuma ser outra história. A seção 2 do projeto foca puramente em desarmar essas armadilhas burocráticas. O artigo 6º, por exemplo, proíbe que a empresa exija tempo mínimo de serviço ou período de experiência para conceder a licença. Historicamente, por que as empresas faziam isso? Parecia que encaravam a licença como um bônus de lealdade para o funcionário. Essa mentalidade do bônus era extremamente comum. Havia uma distorção onde o RH compreendia os benefícios estendidos como prêmios por tempo de casa. O projeto destrói essa visão. A lógica atual é imbatível. Se uma mulher é contratada hoje e descobre uma gravidez no mês seguinte, ela tem direito garantido à licença e à estabilidade. Verdade.
Então, por qual motivo alguém que está há anos na fila de adoção entra numa empresa e logo depois recebe a ligação do juiz avisando que seu filho chegou, precisaria pagar um pedágio de 6 meses ou 1 ano no cargo para poder cuidar dessa criança? O direito visa o bem-estar do menor que está chegando, não o tempo de crachá do adulto. Excelente, faz todo sentido. Mas tem a questão da flexibilidade do início da licença. O artigo 5º diz que o afastamento começa a critério do adotante, a partir de um ato formal, tipo o termo de guarda. Mas lendo o parágrafo 2º desse mesmo artigo, confesso que tive um pequeno sobressalto aqui. O que você encontrou? O texto exige que o trabalhador comunique o empregador e apresente a documentação no prazo de 5 dias úteis contados do início da adoção. Sinceramente, isso soa cruel. Alguém acabou de receber uma criança, a casa virou de cabeça para baixo, emoções à flor da pele, choros de madrugada, e a pessoa precisa lembrar de escanear o termo de guarda e mandar um e-mail para o RH em 5 dias úteis. Não é impor um estresse desnecessário numa fase tão sensível? Entendo perfeitamente o seu ponto. E se conectarmos isso com o panorama geral, essa leitura inicial gera mesmo um desconforto, parece uma cobrança insensível de produtividade em pleno momento familiar. Contudo, se a gente observar a engenharia jurídica completa do parágrafo, encontramos a grande válvula de escape. Que seria? A lei estabelece o prazo, sim, mas imediatamente adiciona uma ressalva vital. A omissão involuntária desse prazo não pode, sob hipótese alguma, ser utilizada pelo empregador como justificativa para indeferir ou adiar a licença. Ah, ufa! Entendi. Então o prazo de 5 dias não é uma guilhotina pronta para cortar o benefício. É mais um pedido de organização? Exato. É uma diretriz de alinhamento. A empresa possui fluxos financeiros, escalas de trabalho e precisa se organizar para cobrir a ausência daquele profissional. Os 5 dias servem para dar um norte processual razoável. Porém, se no meio do caos e da alegria de receber o novo membro da família, o trabalhador esquecer do e-mail na primeira semana, o RH não ganha o direito de cruzar os braços e negar o afastamento. Isso alivia bastante a tensão. A regra existe só para estruturar o fluxo, jamais para punir a família. Bom, menos mal. Até porque as obrigações que recaem sobre a empresa lá nos artigos 7º e 8º são bem mais duras. O jogo inverte, o RH passa a ter prazos rígidos. Eles têm 5 dias para protocolar o pedido e emitir um recibo para o funcionário, garantindo que o documento não vai sumir numa gaveta qualquer. E olha que bizarro, é expressamente proibido exigir atestado médico. É uma prática absurda que acontecia muito. Pedir atestado de saúde de quem não passou por nenhum procedimento cirúrgico para ter o filho. E, além disso, a empresa tem um teto máximo de 30 dias para concluir todo o procedimento interno e liberar os pagamentos. É um verdadeiro cerco à lentidão corporativa. E esse cerco é fundamental. Regras belíssimas sem mecanismos práticos de fiscalização viram apenas, sugestões poéticas. E isso conduz a nossa análise para a próxima camada do projeto, que é conectar a proteção individual do trabalhador com as consequências reais e punitivas para as corporações que tentam burlar o sistema. O que nos introduz aos artigos 9º e 10º. Eles criam um escudo contra as famosas retaliações. O projeto proíbe a demissão sem justa causa, transferências vexatórias de setor ou rebaixamento de função depois do retorno da licença. E o ponto mais incisivo, em caso de demissão discriminatória ou recusa injustificada em conceder a licença, o dano moral passa a ser presumido. Essa é uma vitória imensa. Mas deixa eu fazer o papel do advogado do diabo por um instante. Determinar que o dano moral é presumido não abre espaço para uma indústria de processos? Tipo, qualquer atraso de um dia na papelada do RH não poderia gerar uma indenização pesada contra a empresa? A dúvida é muito válida, mas a jurisprudência trabalhista costuma separar muito bem falhas administrativas menores de condutas abusivas. O foco do dano moral presumido, que no jargão a gente chama de dano in re ipsa, não é o simples erro de digitação que atrasa o processo em um dia. É a recusa deliberada ou a demissão motivada pelo preconceito. Entendi. Ao tornar o dano presumido, o projeto inverte a balança de poder. Antes, o trabalhador que tivesse a licença negada precisava provar no tribunal, com laudos psiquiátricos ou testemunhas que aquilo causou um sofrimento psicológico severo.
Agora, a lei reconhece que negar o direito de formar uma família já é, por natureza, uma agressão psicológica grave. O risco financeiro passa a ser automático para a empresa. E além das indenizações, o artigo 11º traz punições bem severas, tipo multas administrativas pesadas, advertências formais e uma obrigação que considero fascinante. A empresa infratora precisa reparar o direito imediatamente e publicar a decisão arcando com todos os custos, como uma retratação pública para limpar a imagem do trabalhador. Literalmente forçar a empresa a colocar um holofote no próprio erro. E, falando em holofote, o mecanismo de transparência do artigo 12 me chamou muita atenção. Ele obriga empresas com 100 ou mais funcionários a publicarem anualmente um relatório com o número de pedidos e concessões de licenças adotivas. E inclui o tema em treinamentos de RH também. Sim, eu li essa parte como um verdadeiro boletim escolar da empatia corporativa. Força as grandes marcas a provarem com números frios se elas realmente apoiam a pluralidade familiar no dia a dia ou se todo aquele discurso bonito é apenas marketing vazio que só aparece em propagandas. Isso levanta uma questão importante e o embasamento para essa exigência está num dado alarmante citado na própria justificativa. Tem uma nota técnica do IPEA do ano passado, 2025, que expôs uma realidade bem inquietante. O Brasil sofre de uma escassez crônica de dados sobre o uso fruto de licenças parentais. Fica tudo no escuro. Exato! O IPEA demonstra que a ausência de obrigatoriedade de registro por parte dos empregadores cria um ambiente de total invisibilidade. Vira uma verdadeira caixa preta corporativa, né? Sem dúvida. Quando não há medição, não há auditoria possível. E essa falta de visibilidade é o solo fértil onde a discriminação silenciosa deita raízes. Ao forçar grandes corporações a emitirem esse relatório anual, o artigo 12 joga luz dentro dessa caixa preta. Torna-se um instrumento poderoso de controle social, facilitando imensamente o trabalho do Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Com certeza. Com as regras definidas, punições estabelecidas e a transparência ativada, a gente avança para o escudo final dessa lei, lá no artigo 13. O texto classifica as disposições como normas de ordem pública. Mas assim, como sabemos que as negociações trabalhistas no Brasil podem ser bem complexas, eu fiquei com uma dúvida. Então, o que tudo isso significa num cenário real? Em que sentido? Imagina que um sindicato extremamente forte sente com as empresas do setor e consiga um acordo extraordinário de aumento salarial. Mas eles aceitam, em troca dessas vantagens, reduzir o tempo da licença adotiva daquela categoria. Esse acordo seria válido? O acordo seria completamente nulo nessa cláusula específica. O selo de norma de ordem pública, fundamentado no princípio da proteção integral do menor, significa que a legislação cria um piso de direitos intransponível, não um teto. Esses direitos são inegociáveis para pior. Nenhuma assembleia pode mexer nisso para tirar direito, então? Nenhuma. Nenhuma convenção coletiva tem a autoridade para transformar o tempo de adaptação de uma criança em moeda de troca para ganhos financeiros dos adultos. A única via permitida para mexer nesse direito é para expandi-lo. Um sindicato pode perfeitamente conquistar 6 meses de licença em vez dos 4 habituais. Reduzir, jamais. Uma blindagem essencial, sem dúvida. E o artigo 14 adiciona mais uma camada focada na privacidade. Fica instituído sigilo absoluto sobre informações sensíveis do processo de adoção. É terminantemente proibido compartilhar dados sobre a criança sem o consentimento de quem a adota. E isso é mais do que necessário. Dá para entender perfeitamente, porque diferente de uma gravidez biológica que acaba se tornando um fato público ali nos corredores, a jornada da adoção é, na sua essência, íntima, muitas vezes demorada e complexa. A nova formação familiar precisa de segurança psicológica. Ninguém merece ter detalhes do passado da criança transformados em fofoca de escritório, sabe? É a preservação irrestrita da dignidade humana. A transição para a parentalidade por adoção requer um ambiente com o máximo de discrição possível. E ao analisar a tendência legislativa, fica evidente que esse PL está dentro de uma corrente mais ampla. O texto menciona, por exemplo, o PL 5.811 do Senado, que foca em expandir a licença paternidade na adoção, e a Lei 15.124 de 2025. A das bolsas acadêmicas. Essa mesma,
que corrigiu um absurdo ao impedir a exclusão de adutantes em prorrogações de bolsas de pesquisa acadêmica. Observamos um movimento orgânico do Estado tentando corrigir um erro histórico de perspectiva sobre o que constitui a responsabilidade parental no Brasil. Juntando todas as peças, o que a gente tira de lição é que o PL 1483 tenta pegar os entendimentos mais modernos do STF e transformá-los num roteiro prático e inflexível para os balcões de RH. O grande alvo é exterminar a ansiedade burocrática dos ombros de profissionais que já estão navegando as águas superintensas de um processo de adoção e usando multas pesadas para inibir a discriminação. É o momento exato em que a tese constitucional desce lá das cortes superiores para ganhar vida nas rotinas administrativas das empresas, munida de ferramentas reais de cobrança. Bom, para fechar nossa análise, eu quero deixar uma reflexão a partir de um detalhe fascinante, quase escondido lá no finalzinho do projeto, nas disposições finais. O inciso 2 do artigo 16 crava de forma bem clara: a lei garante todos esses direitos, independentemente da idade da pessoa adotada. Um ponto que muda tudo. Muda, porque, historicamente, a vivência do mercado condicionou o nosso cérebro a associar qualquer licença parental a estoques de fraldas e noites sem dormir por causa de cólicas. O eterno paradigma do recém-nascido guiando as regras, né? Exato. Com essa lei no horizonte, o mercado de trabalho inteiro e a sociedade vão precisar fazer um novo exercício mental. Para quem nos acompanha, pensem nisso. Como os gestores vão se adaptar, na prática, ao ver um funcionário ativar o e-mail automático de ausência e sair para 6 meses de licença remunerada para construir o vínculo com um adolescente de 15 anos? O projeto assegura esse direito integralmente. Com certeza. A necessidade de conexão emocional, de criar um porto seguro psicológico, existe da mesma forma, talvez com desafios até mais complexos, e isso expande completamente a definição do que a palavra licença significa dentro do universo corporativo. É uma mudança de paradigma estrutural. Exige que as lideranças parem definitivamente de enxergar o afastamento parental como um mero evento de recuperação física. Precisam passar a respeitá-lo como um evento humano indispensável para a manutenção do tecido da sociedade. E só esse convite à mudança de mentalidade já prova o valor imenso dessa discussão legislativa. Uma conclusão perfeita. É revigorante acompanhar como folhas de papel redigidas no legislativo têm o poder real de reescrever as regras invisíveis sobre o que valorizamos como família no ambiente profissional. Agradeço imensamente a companhia de quem dedicou seu tempo para nos acompanhar em mais esta imersão. Nos encontramos na próxima análise detalhada. Até lá, continuem questionando as catracas. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!